Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha só, inicialmente, esse material que eu estou postando hoje não estava previsto no cronograma. Então, o que ele é? Ele é um apanhado de questões, um carnaval com direito administrativo, um bloco de questões. E para que ele vai servir? Para a gente testar os nossos conhecimentos. Eu selecionei algumas questões de concursos anteriores para a gente poder fazer essa brincadeira hoje. E quem vai fazer? Ou o colega que está em dia com o cronograma e quer fazer uma revisão, ou aquele que quer fazer, que quer ver em que pé que a coisa tá, né? Digamos assim. Então, sugiro que os senhores façam e vamos testar juntos os nossos conhecimentos. Eu separei, acho que foram 15 questões para a gente poder fazer. Tá? Vamos embora? Vamos, ó. Deixa eu posicionar certo aqui. Qual dos institutos abaixo não configura a fonte do direito administrativo? Lei, teses dos doutrinadores, decisão dos tribunais ou os costumes? Senhores, quais são as fontes do direito administrativo? A lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Então, a lei, teses dos doutrinadores são as doutrinas, correto, é fonte. Decisão dos tribunais, não. Por quê? Porque a jurisprudência são decisões reiteradas das Supremas Cortes. Então, a letra C é o gabarito. Os institutos abaixo não figura a fonte do direito administrativo. Decisões dos tribunais. A atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Assinale a opção que apresenta o princípio fundamental da administração pública ao qual o trecho faz referência. Primeira coisa, quais são os princípios explícitos da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que o princípio da legalidade vai falar? Que as ações, os atos do administrador público devem ser com base na lei e que os agentes podem fazer tudo que a lei permite, enquanto o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Impessoalidade vai ter duas modalidades, dois vieses, né? Primeiro, tratar todos de forma igualitária, né? Ou seja, sem atendimento privilegiado para alguém por fazer parte do serviço público. E outra, tem a ver com não se mostrar, por exemplo, o prefeito da cidade X que vai fazer uma obra e vai botar cores ali que remete ao partido dele. Isso não pode. Moralidade tem a ver com a moralidade administrativa, moralidade do serviço público, né? Aquilo que é moralmente aceito. Publicidade, os atos públicos devem ser publicados em imprensa oficial, ou seja, no diário oficial. Essa é a regra. Exceção? Tem. Quais? Aqueles que dizem respeito à segurança nacional. E eficiência, que a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Gabarito letra E. Após regular a apuração, o Ministério Público constatou que o prefeito do município Alfa divulgara um informativo pago com recursos públicos, contendo nomes, símbolos e imagens de sua gestão com o nítido objetivo de promover sua imagem para as próximas eleições. Considerando a conduta do prefeito municipal, é correto afirmar que ele afronta de modo mais intenso o princípio administrativo da impessoalidade. Publicidade é o princípio explícito que diz que os atos devem ser publicados. Humildade não figura nele entre os princípios do administrativo. Autotutela é a capacidade e a competência que a administração pública tem de corrigir seus próprios atos. E eficiência tem a ver com a presteza no atendimento das suas demandas. Qual dos princípios abaixo não é considerado um princípio explícito da administração pública? Ou seja, quais são os princípios explícitos, conforme o artigo 37?
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual que não se encaixa? Motivação. O que é motivação? Motivação é um princípio da divisão pública. Só que ele é um motivo que está implícito no texto constitucional. Motivação é a razão do porquê, né? É justificativa para aquele ato. Ele não é um princípio explícito, ele é um princípio implícito que está lá no decorrer do ato, do texto constitucional. Mais uma questão de princípio. Os princípios que balizam a atuação da administração pública estão todos subordinados ao princípio da legalidade, erigido pela Constituição Federal como cláusula pétrea. A questão é verdadeira ou falsa? Dole uma, dole duas. A questão é falsa. Por quê? Porque não há hierarquia entre os princípios. Não há hierarquia entre os princípios. Quando houver um aparente conflito entre os princípios, deverá ser adotada uma ponderação entre eles para aplicar a interpretação que melhor se harmonize com a situação concreta, sem que exista um princípio que imediatamente esteja acima dos demais. Não existe hierarquia entre os princípios. Certo, senhores? Próxima questão. O princípio da continuidade dos serviços públicos. Letra A. Afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa, no qual o usuário dos referidos serviços seja inadimplente. Diz respeito apenas a serviços públicos, não alcançando as demais atividades administrativas. Torna ilegal a greve de servidores públicos. Tem relação direta com os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público. Impede a paralisação, ainda que justificada, esta seja o aperfeiçoamento da atividade. Ou seja, uma questão que tem a ver com o princípio da continuidade. Vamos ver a explicação. O nosso gabarito é a questão D. O princípio da continuidade tem relação com o princípio da supremacia, pois deve prevalecer o interesse público em detrimento do interesse privado da empresa ou do agente que pretende paralisar a sua prestação. E também tem relação com o princípio da eficiência, pois a qualidade do serviço é diretamente ligada à sua prestação continuada. Então, o princípio da continuidade dos serviços públicos tem relação direta com o princípio da eficiência e da supremacia do interesse público sobre o privado. Quando a gente fala em direito administrativo, a gente vai falar sobre supremacia do interesse público em relação ao privado. O administrador, ele não é o dono da coisa pública, ele é o representante, ele é o gestor, ele é o cara que gerencia as coisas públicas. Então, como ele está ali para gerenciar algo que é público, existe o interesse do público em relação ao particular, em relação ao privado, e esse é um dos pilares do direito administrativo. Questão 7. Assinale a opção que relaciona apenas entidade da administração pública indireta. Senhores, vamos voltar. A administração pública, ela pode fazer as suas demandas, dar conta das suas demandas de forma direta, né, através da centralização, ela pega e ela resolve, ou ela pode fazer através da administração pública indireta, quando ela delega ou quando ela cria uma entidade para poder fazer aquilo através do princípio da especificidade. Então, vamos. Administração pública indireta, Ministério do Trabalho e APM, Secretaria de Fazenda e Casa da Moeda, Correio e Tribunal de Contas, Petrobras e Caixa Econômica Federal, SEDAI e Ministério Público. Por eliminação de cara, a gente vai ver o seguinte: Ministério Público é a administração pública direta, APM também, Secretaria de Fazenda também, Tribunal de Contas também, Ministério Público também. Vamos ver a explicação, senhores. Ministério do Trabalho, Secretaria da Fazenda, Casa da Moeda, Correios, Tribunal de Contas da União e Ministério Público são órgãos públicos
integrantes da administração pública direta. A SEDAI é uma sociedade de economia mista, uma entidade de administração pública indireta. Assim, a única alternativa que traz 2 exemplos de administração de entidade de administração pública indireta é a D. Aqui, a Petrobras é uma sociedade de economia mista e a Caixa Econômica é uma empresa pública. Certinho?